Okarun vai morrer em Dandadan. Assim que a obra voltar do hiato, ele vai ser contratado para ser o zagueiro mais rápido de todo o Vasco. E se você não quiser ser escalado pelo Vascão, também não se esquece de se inscrever no canal Sonark em Animes. Fala, meus delinquentes, Sonark em Animes aqui falando, e como que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, e esse ato que o Yuki Nobutatsu fez até o dia 25 de fevereiro deu pra gente pensar em diversas teorias sobre o futuro dessa sua obra maravilhosa. E é claro que a falta de capítulos novos fez a gente buscar os capítulos antigos desta obra maravilhosa. E lendo praticamente completo o mangá de Dandadan mais uma vez, eu identifiquei várias informações que ajudam a gente a definir a história futura de Dandadan. Tá duvidando? Preste atenção. Por volta do capítulo 88 de Dandadan, tanto Okarun, Didi e Aira enfrentam os alienígenas globalistas espaciais, ou para quem conhece já nos arcos atuais, os alienígenas do Império Kur. E em conclusão, no capítulo 89, tanto Okarun quanto Didi e Aira estão completamente feridos, sendo tratado por um dos meus personagens favoritos dessa obra, o Ebi-san, só que diferente deles, o Okarun é o que está com mais problemas, já que todos os golpes que ele levou e ter perdido mais uma vez as suas esferas especiais deixou ele em estado crítico, precisando de uma máquina utilizada pelo Ebi-san para remover todo o acúmulo de sangue causado por uma hemorragia em seu pulmão. E analisando ela por diversas vezes, a gente nota que possui diversos hieroglifos egípcios, e alguns deles mencionam a própria questão de ressuscitação. E eu confesso para vocês que na época que eu li a primeira vez, aquela informação era completamente inútil, mas recentemente, seguindo meu vídeo de teoria, onde foi traduzido a tabuleta da escrita sumeriana, qualquer coisa que aparece em Dandadan é uma espécie de arma de Chekhov. É simplesmente um artifício cinematográfico que apresenta um objeto ou algum diálogo pra gente, e ele se torna extremamente importante no futuro da série. Se você acaba pegando o arco dos globalistas espaciais, você simplesmente não tem saída, porque tudo que envolve ressurreição é altamente explicado. Mas para você entender como que vai funcionar essa teoria, eu vou ter que explicar mais uma vez como que é o arco dos globalistas espaciais. O arco inicia com uma conversa da Kei-chan, amiga da Momoyase, falando para ela que apareceu uma bola misteriosa em um apartamento abandonado. Rapidamente, o Okarun e a Ayase vão até lá e acabam enfrentando o alienígena Kaiju extremamente parecido com o Godzilla. Parece o Godzilla, mas devido às leis internacionais de propriedade intelectual, não é. Mas temos que correr como se fosse o Godzilla! Embora não seja. Avançando um pouco mais esse arco, a gente tem a primeira batalha do Okarun contra os alienígenas da raça Kur, e ele acaba tendo seu objeto precioso roubado mais uma vez. E esse objeto precioso, todo mundo sabe que é a sua esfera dourada, que vai ser utilizado como bateria para ligar uma espécie de teletransportador. E já no final desse arco, a gente descobre pelo passado da Vamola, a personagem que estava dentro do traje de Kaiju, que simplesmente ela saiu do planeta dos Sumérios após uma invasão em alta escala do Império Kur, utilizando um teletransportador a um planeta de proteção e um antigo planeta que a civilização suméria vivia, que era chamado de Ideia, mas Ideia no caso seria a própria Terra. Se você fazer as leituras diretas, você infelizmente não consegue fazer conexão nenhuma, já que toda a informação dada pra gente sobre o teletransportador e a utilização dele já foi vendida para a personagem Vamola. E você percebe a genialidade do Yuki Nobutatsu, sabendo que depois de 100 capítulos, esta informação pode ser o que vai salvar o nosso personagem. Sei que você está confuso, mas preste atenção. Capítulos anteriores ao capítulo 88 e 89, que é a conversa da Momoyase com o Rokuro, eles mencionam uma história antiga onde diz que os egípcios construíram as pirâmides para teletransportar o corpo dos faraós mortos para um planeta que eles consigam se ressuscitar e seguir o seu pós-vida. E sim, essa história a gente tem até na nossa vivência real, digamos assim, a gente possui essa mitologia fora do mangá de Dandadan também. E no capítulo 88 e 89, na conversa de Rokuro e Momoyase, eles dizem praticamente a mesma coisa, que os globalistas espaciais, no caso os alienígenas da raça Kur, vai utilizar o teletransportador que possui dentro do templo Khufu para chamar toda a sua armada alienígena e destruir a Terra de uma única vez. Mas se você for parar para pensar, a utilização que a gente teve desses teletransportadores, que foi vendido como uma forma de ressuscitar pessoas, nunca foi utilizado, ela foi somente comentada em uma teoria que o Okarun, quando ainda estava conseguindo falar,
mencionou para Momoyase. E é exatamente aí que eu consigo levantar alguns questionamentos e dar algumas respostas para vocês. Por que foi mencionada a utilização como forma de reviver alguém, se os teletransportadores foi usado somente pelos alienígenas Kor para invadir a Terra e somente pela Vamola para chegar até a Terra, já que ela utilizou o teletransportador de dentro do planeta dos Silmarianos e apareceu dentro do Templo Khufu. Eu já tenho a resposta, meus delinquentes. Lembra do pior capítulo que foi lançado de Dandadan até o momento, o capítulo 93? Ele entra na sua forma espectral, observa o seu corpo completamente ferrado e aquela mesma máquina utilizada no auxílio respiratório com as informações egípcias. E avançando um pouquinho o capítulo, ele se depara com um Didi abraçadinho com Momoyase. Sim, ele vai ser chifrudo. Mas não é só isso que eu quero falar para vocês. Aquilo é uma referência direta a tanto a questão da morte quanto a ressurreição do próprio personagem, mas foi utilizado somente como uma prévia do que vai acontecer nos arcos futuros, porque seguindo o arco, a bagunça que tá o arco 182 do mangá de Dandadan, mas sim é uma bagunça boa, a gente tem diversas informações que a gente precisa corrigir. Uma das coisas que mais está incomodando todo fã de Dandadan é a falta de utilização decente do tempo naquela obra, já que a gente vive um ciclo completo que nunca chega a terça-feira, e o arco ele se está montando por um arco de enfrentamento dos deuses, e o arco de conclusão daquela questão romântica entre o Ocaron e Ayase. E o que acontece nesse arco? Mais uma vez, simplesmente ele gira em torno dos alienígenas da raça Kor e também da personagem que utilizou o teletransportador, a Vamola. E pense comigo, meus delinquentes, qual a necessidade em um arco que apresentou dois personagens novos, Kashimoto e Payase, inserir uma alienígena da raça Kor? Inserir todas as informações presentes em relação aos deuses, no caso, o deus Oninushi. Esse arco tem informação suficiente para se manter exatamente como ele está, exatamente como foi primariamente apresentado pra gente, já que ele seria um arco de enfrentamento direto aos deuses. E o Yuki Nobutatsu, como eu informei antes, informo diversas vezes, ele tá inserindo informações demais. Mas toda informação é relevante, até porque a gente tem uma informação do capítulo 89 que vai ser útil para essa teoria agora. Simplesmente o nosso personagem Ocaron, no capítulo 182 do mangá, decidiu deixar a sua promessa de lado por enquanto, aquela de dizer que ama Ayase quando ela se livrar da maldição, e ir em direção à personagem Rin e à personagem Yuki, que estão sendo cercadas pelo Sanjomi, pela professora Dashi, pelo Yokai Haze e diversos outros inimigos. E o estado atual do nosso personagem Ocaron é simplesmente ele está sem poderes. E capítulos anteriores também nesse mesmo arco foi vendido pra gente um possível arco de treinamento para Ocaron, já que ele está sem os poderes da Vovó Turbo. Então todo mundo tá achando que no caminho da escola, provavelmente o nosso personagem não vai sair vivo, não importa o que aconteça. E sim, gente, é muito provável que ele não saia vivo, e também é o mais correto a se fazer, porque pense comigo, só está indo junto com ele o Quinta Sakata, que é um personagem completamente inútil, e a Aira, que ela consegue sim lutar contra alguns alienígenas, mas só tem poder o suficiente para enfrentar um único alien de uma vez. Já a Yuki, ela tem poderes de suporte, o poder dos gnomos, e a Rin só tem o poder de gravidade, que ele se mostrou extremamente ruim, já que só serve para levitar as pessoas até o momento apresentado pra gente. E o que aconteceu nesse capítulo 182 que é gravíssimo? Que aquela personagem nova, que é uma alienígena da raça Kor, foi induzida ao Saint-Germain a fazer um pequeno servicinho para ele. E eu creio que esse servicinho é resgatar o nosso personagem Ocaron quando ele for atacado por todos os yokais ao mesmo tempo. E é claro que isso vai resultar na morte do nosso personagem, e ele mais uma vez entrará na sua forma espectral. Talvez querendo se despedir da Momoyase, ele vai até o templo do deus Oninushi, e ao chegar lá vê que ela está concluindo o ritual de casamento para quebrar a maldição do Zuma e do velhinho que está junto com ele, com o Didi. Fazendo, é claro, o nosso garotinho perceber que ela vai ficar muito bem sozinha. Mas esse não é o foco dessa teoria. Se você quiser ver a teoria que eu disse que Momoyase provavelmente vai trair o Ocaron, vai ver o vídeo de 2 dias atrás que vai estar no card acima. Simplesmente é aí que entra aquela alienígena que eu mencionei várias vezes pra gente. O Saint-Germain, como eu falei em outros vídeos, ele não é uma criatura maligna. Ele vai enviar aquela alienígena para proteger o Ocaron. Chegando lá, ele já vai ter sido completamente derrotado.
e ela resgatará o seu corpo, mas não a sua informação espectral. E a única forma que ela vai encontrar de salvar o Okarun é utilizando o teletransportador, fazendo então ele recuperar o seu corpo e também utilizar aquela informação que os teletransportadores serviam para enviar os corpos das pessoas mortas até o pós-vida e eles receberem uma nova chance. E por que isso é bom, você me pergunta? Porque daria tempo dele concluir o arco do deus Okuninushi e ao mesmo tempo dar, digamos que um time skip pro Okarun, já que ele estaria no planeta dos Sumerianos, e isso também resolveria aquela questão do arco de treinamento. Porque imagine o seguinte, o Okarun em um planeta coberto de alienígenas estranhos, com uma invasão alienígena acontecendo, e ele tendo que se manter vivo por muito tempo, e também utiliza o artifício que mostrou a vovó Banga indo em direção à Terra para encontrar a sua neta Vamola, e aquelas mesmas naves espaciais que serviram para trazer ela até a Terra vão ser a que vai levar todos os amigos do Okarun até o planeta dos Sumerianos para resgatar ele. E como eu falei para vocês diversas vezes, isso vai concluir de uma única vez 3 arcos de Dandadan, que seria a utilização das naves espaciais da vovó Banga, o arco de treinamento do Okarun e resolver a questão da invasão do planeta dos Sumerianos que ainda assim está acontecendo. E com certeza responder o que são aquelas esferas luminosas que a gente viu na Terra. E como eu falei para vocês, meus delinquentes, somente na utilização de um artifício do passado ele consegue expandir essa história ainda mais. E se ele definitivamente utilizar isto, essa vai ser uma das melhores e mais bem escritas histórias no mundo dos animes dos últimos tempos. Então, meus delinquentes, o que você achou dessa teoria maravilhosa? Você concorda comigo? Ou você acha que o Okarun vai sair milagrosamente vivo daquele local? Talvez volte a vovó Turbo, talvez simplesmente ele utiliza seu corpinho de marombeiro para sair daquela situação. Mas mais uma vez, eu digo para vocês, além do poder do protagonismo, é extremamente impossível ele sair vivo daquela situação. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever e sonar quem diz. Tchau!